Bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar a aula 22, 23 e 24, agentes internos e externos à formação do relevo ou formação do terreno, né, que é o modelado da Terra. Sou eu aqui. O PowerPoint vai estar disponível para vocês no plural. Vou passar também um vídeo bacana para vocês assistirem sobre a formação do relevo a partir dos agentes internos, tá? E o que é isso, né? É o que vai formar todos os relevos, todas as feições morfológicas ou geomorfológicas do planeta, né? Então, se não houvesse os agentes internos e externos, tudo seria plano, tudo seria bem lisinho. Mas como existe movimentação interna ou externa, o relevo se constitui da forma que é, desse modelado, né? Então, por exemplo, aqui é a Serra da Canastra, esse carrinho aqui laranja é o Jimmy, e esse modelado todo foi constituído por dois movimentos. Um movimento de dentro da Terra, que levantou esses paredões aí, na verdade, né? Levantou todo esse relevo, e esses paredões aqui, ó, essas escarpas, agora lembrei, essas escarpas foram formadas por agentes externos. Então, interno é o magma fazendo as coisas se levantarem, e os externos, a erosão e intemperismo, fazendo as coisas rebaixarem. Tá? Então, os dois movimentos atuam conjuntamente, formando o modelado do terreno. Tá? Formando esses diferentes relevos aqui. Então, por exemplo, essas montanhas aqui, como elas são mais jovens, elas são mais altas, predominou o agente interno, né? O magma. As planícies, em geral, predomina os agentes externos, estão tendendo a ser plano, a ser reto, né? Ser liso. Tá? Então, a gente vai trabalhar as duas questões. Como que o relevo se forma a partir dos agentes externos e internos. Vamos começar pelos internos, de dentro do planeta. Então, todo relevo na Terra, de alguma forma, foi influenciado pelos processos internos. Pela força, né, pelo calor do núcleo, que faz o manto se movimentar, tá? No movimento convectivo. Isso vai romper a crosta, vai falhar a crosta, né? Vai ter cisalhamento, falhamento, e o magma vai poder sair, ou nesse caso aqui, está levantando as duas pontas aqui dessas placas e fazendo elas se afastarem, criando novas placas. A gente viu isso na aula passada, vocês lembram das placas tectônicas? E forma muitas outras formas de relevo que a gente vai ver aqui. Tá? Então, relembrando, né? O movimento convectivo do magma vai fazer esse magma ascender. Aqui é um caso de placas se separando. A gente pode usar o mesmo exemplo da placa, com as placas se encontrando, como está na ponta aqui, ó, tá vendo? Então aqui a placa está separando, aqui a placa está juntando, tá colidindo, e tudo isso está formando relevo. Tá? Então, essa formação de relevo, que tem influência do núcleo, do manto, dos movimentos convectivos aqui do magma, são agentes internos, estão dentro do planeta. Lembra das camadinhas? Ó? Então, essas camadinhas aqui internas que movimentam o relevo, a crosta, tá? São os agentes internos, estão dentro da Terra. Esses movimentos internos, a gente vai dividir em dois, em orogênese e pirogênese. Tá? Orogênese são movimentos horizontais. É quando a placa desliza em qualquer sentido, tá? Colidindo, se separando, né? Se transformando. Mas é um movimento horizontal. Tá? Vai constituir cadeias de montanhas, fossas abissais. E pirogênese é um movimento vertical. É quando faz alguma coisa, levanta, porque tem uma ação de empurrar de dentro, ou por algum motivo, né, na verdade empurra essas duas partes aqui, ó, tá vendo? E esse aqui cai,
Tem uma subducção aqui, tá vendo? Subsidência, tem uma subsidência aqui. Quando acontece esse movimento de vertical, de levantar ou descer, é epirogênese. O vulcão está associado à epirogenia, porque ele é um levantar. Nossa, que linha bonita. Tá? Então, orogênese é um movimento horizontal das placas tectônicas. A orogenia pode acontecer em placas convergentes, em placas divergentes, em placas transformantes ou as chamadas paralelas, né? Então as placas podem estar se encontrando, se separando e raspando uma na outra. Tudo isso é causado pela orogênese. Tá? Então, por exemplo, aqui no caso da dorsal mesoceânica, a gente tem a ascensão do magma, movimento convectivo na tenosfera. Tá vendo? A placa vai se movimentar, vai colidir em algum momento com outra placa. Aqui vai formar cadeias de montanhas jovens. Tá? E aqui a dorsal mesoceânica. Tá vendo que é um movimento horizontal? Tá acontecendo horizontal, ó. Horizontal. Tá? De movimento de placas. Então, o movimento das placas tectônicas causa a formação de relevo. Tá? Olha aqui é um zoom desse anterior. Imagina um zoom desse anterior aqui. Então, olha quanto relevo. Quando as placas colidem, elas estão quentes, então elas dobram. Mas elas conseguem dobrar totalmente. Existem muitos falhamentos, elas racham. Onde ela racha, ó, sobe o magma fazendo vulcanismo. Tá? Quando a placa se encontra uma com a outra, no contato delas, né, como uma desce e a outra dobra, existe a fossa abissal, que são as partes mais profundas do oceano. Tá bem nesse contatinho aqui, porque está empurrando, dobrando essa. Tá? Aqui, ó, o dobramento na ponta faz esse dobramento acontecer, que é uma bacia oceânica, tá? Na borda continental. Aqui nesse arco aqui de formação de relevos tem tudo, tem montanha, tem vulcanismo, tem platô, tá? Tudo bem? Essa placa que entrou aqui volta a ser magma, ela vai derreter e voltar a ser magma. É legal também que ela mesma pode subir aqui, ó. Ela veio, derreteu e subiu, tá? Mas uma coisa interessante para contar para vocês do Himalaia. Aqui outra imagem, só para a gente entender melhor a formação das cadeias de montanhas jovens. Por que são jovens? Porque elas estão em ascensão. Elas têm bilhões de anos, mas elas estão acontecendo, elas estão se formando. Então, onde ainda existe um encontro de placas, essas montanhas estão subindo, elas estão erguendo. Tá? E eu não pus a foto dos Andes aqui? Dos Andes não, do Himalaia, mas o Himalaia está aqui, ó. O legal do Himalaia, que essa montanha que está aqui, a montanha mais alta do mundo, ela tem calcário no topo. O que é calcário? É uma rocha sedimentar formada dos ossos e exoesqueleto dos animais marinhos. Ou seja, o topo do Himalaia já foi fundo oceânico. Olha que bacana. Então, aqui o caso do Andes do Chile, mas se a gente pensar, antes dessas placas se encontrarem, essa placa estava de boa, que assim, tá de boa aqui no fundo do oceano, meu, tô aqui de boa. E aí veio uma placa e bateu nela. Quando bateu nela, ela subiu, dobrou e subiu. Meu Deus, subiu. Então ela saiu do fundo e subiu. Tá? Então ela foi levantada de um movimento horizontal. Por isso que tem calcário na ponta do Himalaia. Tá? Aqui a gente tem outros exemplos de cadeias de montanhas. Os Andes é um exemplo bem legal também. Tá aqui os Andes, que é o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca. E ao mesmo tempo, a dorsal mesoceânica aqui, ó, mesoatlântica, está se formando. Tá? Tudo bem? Aqui, vamos falar da dorsal então. Então tem uma cadeia de montanhas aqui. Tá? Não é bem montanha, é uma cadeia de relevo mais alto no meio do oceano.
que é de origem, originada da separação. Então, quando a gente estava junto com a África aqui, ó, quando essas duas partes se encontravam, bonitinhos, casal de namorados, teve a separação. E como foi isso? Teve aqui o magma subindo. Ele vai fazer esse movimento aqui, o magma. Mas quando ele começou a bater nessa placa, a placa estava junta. Então subiu e bateu. Quando esse magma sobe aqui, ele faz levantar as bordas. Aqui não era a borda ainda da placa, né? Faz levantar o meio da placa. Quando ele levanta o meio da placa, vai formar aqui desse lado, relevo montanhoso, que hoje, como é um relevo antigo, é a Serra do Mar, no caso do lado do Brasil. Do lado do Brasil aqui é a Serra do Mar, que já foi muito mais alto e está desgastada, é um relevo antigo, tá? Então, e lógico, quando levantou e rachou e falhou, formou inclusive vulcanismo, muitos vulcões, né? São Paulo já teve muito vulcanismo. Por isso que a gente tem uma terra roxa, um latossolo estruturado. Quebrou a placa. Ah, meu Deus, quebrou, socorro. Que triste, quebrou a placa. Essa quebra da placa vai fazer as placas se separarem, já que o magma está correndo nesse sentido aqui, está forçando, traçando a placa para cá, uma para cada lado. Nessa tração da placa, em diferentes movimentos, calma aí que tem uma mensagem que eu vou desligar. Opa! Vai fazer o aprofundamento. Olha que legal. Se no primeiro momento levantou, depois, quando está separando, vai embora, né? Vai fazendo esse afundamento. Os cantinhos das placas aqui, o cantinho da placa aqui, ó, vai formando novas placas. O magma sai aqui, acende, vai formando novas placas, tá vendo? E cada vez mais vai aumentando a placa. Só que isso aqui não é tranquilamente, né? Isso aqui vai saindo em momentos mais magma, momentos menos, que vai formar a dorsal mesoceânica. Tá? Olha que interessante, na separação de placas, então elas não tem um buraco lá, tá? Não é um buracão que tem na separação, é o magma saindo. Que interessante, né? É magma saindo, neste caso. Outros casos formam buracos mesmo. Tá? Então, ó, aqui, ó, este relevo aqui do lado brasileiro. Então, separou a placa. E tem também desse lado aqui, do lado africano, tá? Floresta tropical do Congo. No Congo também tem relevo cerrado, assim, de serras. Mas olha que interessante. No nordeste da África, perto do chifre africano, também tem separação de placas. Tá? A placa africana está separando da subplaca somaliana, que vai virar uma placa só. Né? Ela é uma subplaca porque ela está unida ainda, mas ela vai virar uma placa que ela vai separar totalmente. Essa separação aqui, além de formar relevo, está separando o continente. Isso aqui é o que está acontecendo agora lá na África. Isso que tem 1, 2 anos essa imagem. E os caras enchem de terra aqui para continuar as estradas e tal, mas vai ter um momento que não vai dar mais. Lógico que não é agora, né? Eles podem continuar por muito tempo preenchendo isso aí, mas daqui algumas centenas de anos já vai ter que começar a fazer viaduto. Né? Daqui a alguns milhares de anos vai ter um mar aí separando os dois, um grande lago, né? Aí vai dar para ir nadando. É uma piada, pode dar risada. Isso tudo foi orogênese, movimento, ó, tá vendo? Ó, movimento horizontal da placa, tá vendo que bonitinho, movimento horizontal? Aqui na pirogênese a gente vai ter um movimento diferente, um movimento de cima para baixo para cima, que vai formar Grabenhorst. Nomes bonitos, né? A gente tem um bom exemplo aqui no estado de São Paulo, eu já vou falar para vocês. Então, quando as placas se separam, por exemplo... estou separando, meu Deus do céu. Pode ter falhamentos, falhas, né? Por algum motivo falhou aqui. Pode ser uma rachadura mecânica, por exemplo, de movimento de placas no sentido transformante. Então, alguns motivos podem ocasionar falhamentos.
Quando existem esses falhamentos, a placa se separa, ela pode descer ou subir. A parte alta desse movimento de placas vai formar o Horst. Então, o magma está aqui enchendo o saco, faz isso aqui subir. Tá? O magma está descendo aqui, vai fazer isso aqui descer. Tá? Vai formar o Graben. A gente tem aqui no estado de São Paulo, viu, gente? Então, aqui dá pra gente ver bonitinho aqui. Tá? Ó, Horst, a parte mais alta, o Graben na parte mais funda. Tá? Lembra lá do Graben? O Graben é a parte funda, a parte mais baixa. Aqui é o Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté. Então tem o Rio Paraíba aqui, ó. Isso aqui tudo é um movimento tectônico, tá? É o Graben do Paraíba. Aqui seria o Horst, a parte mais alta. Então essa parte aqui do Vale do Paraíba desceu, tá? Aqui a gente tem um exemplo, não é do Vale do Paraíba, mas a gente tem um exemplo aqui em cima desse descimento, né? Subdescimento. É a horário da manhã. Da formação desse Graben, tá? Então, o Graben do Paraíba é mais antigo, mais estruturado e muito maior, tá? Então, a gente tem aqui esse exemplo, esse outro exemplo. Mas o exemplo do estado de São Paulo é o Graben do Vale do Paraíba. Vulcanismo. Vulcanismo também é um fenômeno de movimento de placas, porque é o magma ascendendo naquele movimento convectivo que a gente viu, que vai movimentar, mas vai ter alguns momentos que vai estar no meio da placa lá, por exemplo, e a placa não vai querer separar não, tipo, ela ama muito a placa inteira e não vai rolar. Mas pode ter uma falhinha aqui, ó, algum local que seja ou mais fino, né? Pode ser que seja um relevo oceânico, então a placa está mais fininha e o magma consegue extravasar. Quando o magma consegue subir, extravasar e sair, ele não chama mais magma, chama lava. Tá? Por quê? Porque muda o seu condicionamento. Dentro do planeta, dentro do manto, o magma está agindo como um sólido. Tá? Quando ele sai, ele vai ter diferentes espessuras, né? Ele vai ter diferentes liquidezes, mas ele vai estar muito mais líquido. Ele não vai agir como um sólido mais. Então, por isso que ele muda de nome, porque ele tem uma outra condição. Apesar de ter a mesma mineralização, os mesmos componentes químicos, os mesmos elementos, quando ele sai, ele está em outra pressão, então ele tem uma outra condição, então ele vai chamar lava. Que vocês já sabem, né? Vocês sabem demais. O vulcão é bem tranquilo, então por algum motivo tem um falhamento, dificilmente só tem uma saída, às vezes tem mais saída, ou são cadeias de vulcões. Tá? O magma vai extravasar, a rocha que sai, tá aqui, ela esfria rapidamente, a rocha magmática extrusiva. Tem rocha que vai esfriar internamente, a rocha magmática intrusiva. Quando ela explode, ela joga muita rocha, principalmente a rocha que estava tampando aqui, né? Que é os piroclastos. O que acontece? Quando alivia a pressão, ele deixa de sair. Aqui vai esfriar e tampar, tá? Quando tampa aqui, no outro movimento, no outro momento de ascensão de magma, vai explodir novamente. Tá? E essa rocha vai embora. Tá bom? Aqui vai formar o cone do vulcão. Nem todo vulcão forma cone. Pode formar derramamentos, derrames de magma. Então o magma ascende na superfície e vai derramando. E aí acaba não formando cone. Pode acontecer. Tá bom? Esses foram os agentes internos. Legal? Vamos fazer uma revisão rapidinho aqui, ó. Ai, meu Deus, o professor está muito rápido. Não, rapidinho aqui, só para a gente voltar. Então, os agentes internos podem ser orogenéticos, que são movimentos horizontais das placas convergindo, divergindo e transformando, e podem ser epirogenéticos, quando os movimentos são verticalizados. Cadê? Que vai formar o Graben e o Horst. Super tranquilo, né? Nosso exemplo melhor de Graben aqui é o Vale do Paraíba. Um grande exemplo de movimento, de formação de relevo por movimento de placas, são as grandes cadeias montanhosas. O vulcanismo, que quando tem um falhamento, alguma rachadura na placa, sai o magma,
e sai em forma de lava. Agora, os agentes externos. Tá? Os agentes externos são tudo que é fora do planeta. Se a gente estava vendo o que era dentro do planeta, agora a gente vai ver o que é fora do planeta e movimenta o relevo, transforma o relevo, são transformantes de relevo. Tá? Tem dois principais, intemperismo e erosão. Intemperismo é a destruição da rocha. Eu vou destruir, vou dar porrada nessa rocha, ela vai formar pequenos pedacinhos, mas lógico que primeiro ela pode formar grandes blocos, esses grandes blocos vão quebrando, até virar areia de praia, o sedimento mais fininho, ou argila, que é o sedimento mais fininho ainda, o silt. A erosão vai transportar, vai desgastar, vai tirar solo e vai transportar o solo e sedimentos. Os sedimentos da rocha, o que é um sedimento de rocha? É um grãozinho que o intemperismo tirou da rocha. Tá? O intemperismo pode ser físico, químico e biológico. A gente vai ver os três bonitinhos. Erosão, que vai ser a denudação e transporte, que é a retirada do material de origem. E ela sedimenta, ela coloca em algum lugar. Então, a erosão vai tirar de um lugar e sedimentar em outro. Tira de um lugar, denuda, transporta, sedimenta. Tem 3 momentos. A gente vai falar depois disso, mais especificamente. Vamos ver aqui, então. Então, o intemperismo, ele vai destruir, separar a rocha. O transporte vai ser pela erosão. Bem simples, né? Então, destrói a rocha aqui de cima, transporta, sedimenta, que é a deposição, sedimentação. Vamos ver o intemperismo agora especificamente. O intemperismo físico. A rocha, pela ação do Sol, ela vai expandir e, na ausência do Sol, ela vai aliviar a pressão, vai diminuir. Mas não é só isso. O que acontece? Então imagina essa rocha aqui, ela esquentou, esfriou, durante milhões de anos teve esses rachamentos aqui, tá vendo? Essas rachaduras, rachamentos, que bonito, né? Teve essas rachaduras. Então ela vai, esquenta, ela expande, esfria, ela contrai. Nesse movimento ela racha. O que pode acontecer é o seguinte, principalmente em lugares frios. A água vai entrar nessas rachaduras, vai congelar. Quando a água congela, ela expande, né? Estranho, né? Legal. Põe uma garrafinha de água no congelador, ela vai expandir, né? Deixa a garrafinha torta, enfim, né? Nesse movimento, ela quebra a rocha. Que legal, né? Então, a gente tem um movimento de dilatação do sólido, que vai causar essas rachaduras. Isso pode congelar e quebrar mais a rocha, tá? E aí pode acontecer outras coisas, né? Aquela rocha, aquela rachadura, pode chover e cair água dentro. Pô, professor, mas a chuva, né? A chuva pode juntar moléculas de CO2 e formar ácido carbônico. Tá? O ácido carbônico vai reagir com alguns minerais da rocha, alguns elementos químicos da rocha, dissolvendo a própria rocha. Então, a chuva ácida natural, que é o ácido carbônico, vai entrar em reação com a rocha, nessas fissuras, tá? Na rocha externa também, mas que na fissura ela fica acumulada, dá mais tempo para dissolver, e vai dissolver. Quando chover de novo, vai levar esses elementos químicos dissolvidos, vai lixiviar, tá? Legal, né? Mas fiquem tranquilos que essas fórmulas químicas aqui, que isso aqui é de Verzoto e Benão, e sei lá quem que dá aula disso aí, né? Pessoal inteligente. O que é mais importante para a gente é saber que vai formar isso. Por exemplo, as cavernas, quando dilui o calcário. Tá? Legal, né? Aqui, ó, no primeiro slide, sobre intemperismo, estava aqui a atividade biológica, um intemperismo físico. Algumas correntes da geologia acham que é intemperismo físico atividade biológica. Eu vou explicar para vocês. E não sei se está errado. Tá? Não é a questão. Nas fissuras da rocha, causado lá pela dilatação do sólido, vai ter uma sementinha, a sementinha vai crescer e vai fazer as raízes abrirem. Fisicamente, vai empurrar a rocha. Então, alguns geólogos colocam como intemperismo físico, porque é uma ação física, uma força física empurrando a rocha. Mas também é uma ação biológica, porque é uma planta viva, que a raiz vai entrando e vai fazendo essa ação física de empurrar e de quebrar a rocha.
Tá? Então pode ter as duas concepções estão certas, não estão erradas. Tem pessoas, geólogos, correntes teóricas que dividem e correntes que não. Eu gosto mais de dividir porque é mais fácil explicar, né? Então tem o empirismo físico, o químico e o biológico. Mas o biológico, então vocês já sabem, por ser uma ação física, apesar que é um ser vivo, ela faz uma força, faz força física para quebrar a rocha. Tá? Bonitinho, né? Então a gente tem o quê? O intemperismo quebrou rocha. Deixou em pedacinhos. Pedaços maiores que vão quebrando, quebrando, quebrando e ficam pequenininhos. Aí vem a erosão. A erosão vai pegar isso e vai transportar. Tá? A erosão pode ser pluvial, tá? Causada pela água da chuva, pelo desgaste do solo. Tá? O solo sem vegetação desgasta mais rápido. Ela pode ser fluvial. Então, aqui, pluvial da chuva, águas da chuva, né? Fluvial causado pelos rios. Os rios transformam muito, principalmente as margens, eles vão comendo as margens. Pode ser pelo mar, erosão marinha. A gente vai ver umas fotos legais aqui de erosão marinha. Então, o mar também faz isso. O vento, olha que legal, o vento faz, ó. O vento causa erosão, principalmente em regiões desérticas. E o gelo, tá? Se a gente pensar bem, ó, água, água, água e água. O principal agente de erosão é a água. Mas o vento, principalmente em regiões desérticas com muita areia, também é muito importante. Tá? O gelo também. As grandes geleiras, os períodos glaciais, empurram muita rocha, muito sedimento e volta. E esses movimentos de eras geológicas vão causando um movimento de transporte de sedimentos. Tá? Então, aqui é um exemplo de chuvas. Né? A chuva leva tudo, né? Churrada, torrentes, aí. Vai. Imagina a cidade. Se leva casa, imagina se não leva sedimento. Leva tudo, né? Os rios vão causando. Então, o Grand Canyon nos Estados Unidos nada mais é que o rio passando ali no mesmo lugar há milhões de anos foi cavando. Foi levando sedimentos, levando. Formou os Grand Canyons, o Grand Canyon. Tá? Legal, né? Tudo sabendo foi um rio que fez negócio lá. Só um rio. Tá? A erosão marítima causa as falésias. Olha que legal, esses paredões de areia aqui, ó, são as falésias. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Sei não, tava na foto do Google. Esse é um cara legal. Tá? Então aqui vai causando, a água do mar vai batendo e vai erodindo. Nem sempre forma falésia, mas existe um processo erosivo muito grande por ação do mar. Erosão eólica, principalmente em regiões desérticas, uma região de dunas, por exemplo, os lençóis maranhenses, também ocorrem. As formas de erosão. A foto não ficou muito boa, mas quando tem um buraquinho lá, vai formar um suco erosivo ou uma ravina. Quando é um buracão, é uma vossoroca. Tá? Quando a erosão causa isso, né? Então, quando a gente vê um buracão disso, isso aqui não é uma erosão. Erosão é um processo de transporte. Tem um nome, o suco erosivo, ravina ou vossoroca. Tá? O suco erosivo é um buraco causado por erosão bem pequenininho. A ravina já é um buraco maior. A vossoroca, o bossoroca, os dois nomes estão certos, eu prefiro o vossoroca. É quando o buraco é muito grande e encontra o lençol de água, um rio, alguma coisa. Tá? Aí forma a vossoroca. É um processo também de erosão. Na verdade, tudo isso é erosão. Os buracos não chamam erosão. A erosão é o transporte. Os buracos têm outros nomes. Muito obrigado. A aula de hoje foi isso. Depois eu vou colocar uns vídeos legais para vocês. Tem que desligar, né? Calma aí. Windows Shift